Olá, seja bem-vindo ao penúltimo Se Liga na UFG desta temporada. E hoje com o tema Entre Números e Gráficos. Desde que aprendemos a fazer contas, fazer medições, cálculos, nós, seres humanos, passamos a interpretar o mundo em que vivemos por meio de números. Também através do raciocínio lógico, formas geométricas, gráficos e dados estatísticos. E é disso que nós vamos falar hoje: matemática, estatística e demografia. E para começar, nós vamos conhecer o Laboratório de Educação Matemática, o LEMAT, do Instituto de Matemática e Estatística da UFG. Um espaço que se preocupa em estimular e manter um elo permanente entre o ensino superior e a educação básica. Acompanhe. Olá, meu nome é Janice Pereira Lopes, eu sou docente do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, atualmente coordenadora do Laboratório de Educação Matemática desse instituto, o LEMAT. Estou aqui hoje para convidá-los a conhecer o nosso laboratório e um pouco do que a gente tem desenvolvido em termos de ações de pesquisa, ensino e extensão no campo da educação matemática. O LEMAT é, inclusive, o primeiro laboratório voltado para a educação no contexto da UFG, né? E é o primeiro laboratório voltado para a educação também no estado de Goiás. Ele foi criado em agosto de 1994, então agora em 2019 a gente completa 25 anos, né? Ele nasce como um sonho idealizado pela professora Zaira, né, da Cunha Melo Varizo, que dá o nome ao laboratório, e é uma das colaboradoras do espaço. Infelizmente, a matemática não tem sido vista como uma área acessível, né, a todos, e esse tem sido um grande desafio nosso, que é mostrar que ela é sim acessível e está ao alcance. O laboratório ele se tornou um espaço bastante profícuo para a produção não só de projetos pedagógicos, mas também de pesquisa voltados para o campo da educação matemática e para o ensino e aprendizagem da matemática, né? A gente tem uma gama significativa de atividades que atendem não só a comunidade universitária, mas também a comunidade externa, sobretudo as escolas de educação básica, estudantes de educação básica que participam de ações que a gente desenvolve dentro do laboratório ou situações que o laboratório desenvolve nesses espaços escolares. A gente tem desenvolvido, inclusive, ações dessa mesma natureza, atendendo, por exemplo, professores de educação básica que nos procuram para acessar o suporte, né, que a gente tem pedagógico, né, e científico, mas também para acessar o acervo que a gente tem bibliográfico, didático, materiais de manipulação, que podem, inclusive, ser levados e emprestados para que esses professores possam organizar suas ações dentro da escola e também ações que a gente chama de ações do LEMAT itinerante, que são ações que a gente desenvolve em outros espaços fora da universidade, seja em feiras de ciência, seja em atividades dentro das escolas, em parceria com esses professores ou atendendo turmas de professores que nos procuram solicitando que a gente desenvolva, por exemplo, um projeto ou alguma atividade pautada a partir de determinado conteúdo matemático. Então, existe uma gama de procedimentos e projetos que são desenvolvidos aqui dentro que, para além de beneficiar a formação dos nossos estudantes, também tem beneficiado, felizmente, a comunidade externa, sobretudo a comunidade das escolas públicas do estado de Goiás. E para conversar conosco, nós convidamos para vir aqui no estúdio o professor Mário Ernesto Piscoia Dias. Tudo bem, professor? Tudo bom, Seja bem-vindo mais uma vez, fique à vontade. Olha só, o professor Mário, ele é também do Instituto de Matemática e Estatística aqui da UFG, o IME. Bom, professor, parece que quase tudo em nossa vida ele pode ser interpretado e traduzido por números. Queria que o senhor falasse se essa minha afirmação é certa e explicar por que isso acontece também. Na maior parte de fenômenos conseguem ser quantificados, né? Podemos pensar em fenômenos sociais, fenômenos meteorológicos, mas quantificar eles nos dá alguma ideia sobre como eles podem ir evoluindo ou não. Por exemplo, podemos pensar nas vendas de uma loja, né? Eu quero comparar se minhas vendas cresceram de um momento ou de um ano para outro, né? Então eu tenho que ter uma métrica que me permita saber essa diferença, né? Então podemos usar uma métrica do número de produtos vendidos, que já seria uma variável de tipo quantitativa, ou a receita que eu obtive pelas vendas em ambos os períodos, né? Então isso nos permitiria saber se houve ou não houve o crescimento das vendas, né? E existem outros tipos de fenômenos que também podem ser quantificados, por exemplo, percepções.
opiniões em relação a um tema, né? Se eu sou muito favorável, eu sou favorável, nem favorável. Só fala percepções, no caso são as pesquisas, né, que normalmente são realizadas no período eleitoral, por exemplo, são algumas, né, mas não são as únicas. Eu posso ter percepções de satisfação, por exemplo, em lojas sobre algum tipo de produto, né? Sim. A gente fala aí de pesquisa, eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os principais usos da estatística, além da pesquisa, é claro. A gente tem que entender que a estatística se divide em duas grandes áreas, né? A estatística matemática, que é a que nós estudamos aqui na UFG, e a estatística aplicada, que é a estatística que se relaciona mais com outras áreas do conhecimento. A estatística matemática ela está destinada a criar novos modelos matemáticos que futuramente serão utilizados nas aplicações do dia a dia por outras áreas do conhecimento. A estatística aplicada é o que nós vemos no cotidiano, por exemplo, a estatística utilizada pelo governo, a estatística utilizada pelas empresas e a estatística utilizada, por exemplo, nas universidades, nas áreas de pesquisa. Né? Perfeito. E qual é a relação que tem da estatística com a demografia, professor? A verdade é que existe uma similaridade entre elas. A estatística é multidisciplinar. O que significa isso? Muitas áreas do conhecimento, os métodos estatísticos são utilizados. A demografia é também uma ciência social multidisciplinar, posto que nas ciências sociais, especificamente, ela se insere em temas como sociologia, se insere na antropologia, na saúde coletiva, na saúde pública, etc. Né? Então, ambas têm essa similaridade, mas a demografia utiliza como ferramenta a estatística para quantificar fenômenos demográficos. Perfeito. Professor, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Eu chamo agora um breve intervalo e, na sequência, nós voltamos para continuar essa entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com o Se Liga na UFG e agora nós vamos ao Instituto de Química ver como a UFG tem trabalhado em favor da sua saúde por meio do projeto de caracterização estrutural de sólidos e líquidos. O projeto de caracterização estrutural de sólidos e líquidos é uma proposta nossa de tentar investigar os problemas comuns que a gente encontra na sociedade, tanto em matrizes sólidas quanto líquidas, principalmente com relação à adulteração de produtos por parte das indústrias que produzem esses, seja medicamento, alimento. Então é uma proposta geral para caracterizar tanto materiais líquidos quanto sólidos, no que se refere à adulteração especialmente. Bem, o projeto surgiu com a necessidade que a gente enxergou de comprovações das informações que esses produtos nos traziam a respeito da sua constituição, né? Então, às vezes, aqueles produtos apresentavam em seus rótulos determinadas composições e surgiu a ideia de a gente verificar essas composições e quais as substâncias que poderiam estar nessas matrizes que não estavam declaradas. O projeto funciona inicialmente com a pesquisa do que se analisar, né? Na comunidade, ou aqui mesmo na comunidade interna ou a comunidade externa da UFG, quais os produtos seriam de interesse, tanto para a comunidade interna como externa, e o que a gente poderia dar como resposta. Então, o projeto, ele funciona da seguinte maneira: a gente compra algumas matrizes, pega outras matrizes da população em geral, de conhecidos, de amigos, às vezes faz divulgação em grupos, em redes sociais, coleta essas amostras, faz as análises aqui em laboratório, identifica o que tem, compara com o rótulo para saber se está tudo ok e se tem algum composto que está além do rótulo e qual o efeito desse composto, se é maléfico ou não. E aí a gente reúne essas informações e depois divulga na forma de artigo científico e também para a sociedade. A importância do projeto para o UFG é que, no geral, a gente tem vários órgãos fiscalizadores, reguladores, só que a demanda hoje em dia é muito grande. Então é importante que a universidade se envolva nessa problemática da comunidade
principalmente de adulterações, porque o que a gente percebe é que tem muitas adulterações em diversos tipos de matrizes que a gente analisa e, em alguns casos, a própria legislação ela preconiza uma regulação que não é totalmente contemplada pela forma de fiscalizar dos órgãos. Então, a ideia da universidade é justamente entrar nesse meio e tentar contribuir para que a fiscalização seja mais eficiente e o mais barato possível, de modo que o retorno para a sociedade seja rápido, não demore muito até ele fazer uma denúncia e descobrir se o material que ele está investigando, se ele tem desconfiança, se ele está adulterado ou não. E a gente continua a nossa conversa aqui com o professor, que no último bloco falou um pouco sobre estatística e demografia. Eu queria saber, professor, se as análises desses dados, eles interessam apenas ao setor público ou também é importante para o setor privado e às vezes até para a nossa vida cotidiana? Na verdade, a análise demográfica interessa bastante para o setor privado. Com base em estatísticas demográficas, a gente consegue construir ou dar subsídio para os planos de previdência, por exemplo, para os planos de política pública e também para planos de saúde privados, né? Então, indicadores como prevalência de doenças, incidência de doenças, esperança de vida, são úteis para determinar, por exemplo, preços de seguros. Sim, e também, por exemplo, para o mercado, analisar dados demográficos significa também fazer algum tipo de investimento em determinada região, de um comércio, por exemplo? Claro, se você vai analisar, por exemplo, que a população no mundo está envelhecendo, né? Então, compensa mais investir, por exemplo, em fraldas para crianças ou fraldas geriátricas. Sim. Então, neste caso, por exemplo, São Paulo, um estado muito mais envelhecido que Goiás. Então, eu investiria em São Paulo em uma loja de brinquedos para crianças ou talvez em uma loja de produtos para pessoas mais idosas, né? Nesse caso, pela questão do envelhecimento, eu iria pelo segundo foco, né? Seria um negócio muito mais rentável no mediano prazo. Sim. Professor, e apesar de lidar com números, essas ambas ciências, elas estão bastante próximas das ciências sociais, é isso mesmo? Dos estudos sociais, perdão. Sim, mas vamos pensar desta forma, né? A demografia está dentro das ciências sociais aplicadas. A estatística atua como um suporte para traduzir modelos sociológicos, modelos econômicos, né, e quantificar eles. Então, a estatística, como já falei, é multidisciplinar, ela se associa nesse aspecto, mas a demografia em si analisa fenômenos demográficos que são fenômenos sociais, como, por exemplo, a redução do número de filhos por parte das mulheres, que está associada a uma série de variáveis sociais que influenciam esse fenômeno e que nós, na estatística, tentamos quantificar através, por exemplo, de modelos matemáticos. Sim. Professor, e os dados contábeis, né, a contabilidade, ela talvez seja um método quantitativo que está mais próximo ali do nosso cotidiano, da nossa vida. Isso também pode ser útil dentro do ambiente doméstico de uma casa? Claro, se nós pensamos em analisar receitas e despesas para controlar o orçamento doméstico, nós, na verdade, estamos fazendo uma análise contábil muito básico, mas que é muito útil. Então, sem saber, talvez, aquela pessoa que anota o quanto ganha, o quanto gasta, já está usando esses dados contábeis. Claro, e outra coisa, geralmente essas séries de dados nos permitem, por exemplo, para uma pessoa que tem um pouco de conhecimento estatística, fazer uma previsão de quanto ela irá utilizar ou quanto será que ela gastará no próximo mês para um determinado produto, desde que ela tenha informação histórica. Perfeito. Professor, vamos fazer mais uma pequena pausa aqui na nossa conversa e no próximo bloco a gente continua falando aqui sobre números e gráficos e você também vai conhecer o nosso personagem do Vida no Campus. Olá, meu nome é Valéria, eu sou coordenadora aqui do Registro e Controle Acadêmico do CGA, aqui no prédio da reitoria. Não saia daí porque o programa Se Liga na UFG volta já. Voltamos e continuamos aqui com o nosso convidado, o professor Mário Ernesto Dias, do Instituto de Matemática e Estatística, aqui da UFG. Bom, professor, o nosso entendimento, muitas vezes, nosso entendimento sobre matemática e estatística, muitas vezes é facilitado pelo uso dos gráficos, né, que traduzem esses dados estatísticos. Explica pra gente qual é a matemática que existe por trás dessas representações.
Na verdade, a estatística construi indicadores numéricos e muitas vezes a forma de construção desses números é muito complexa. Nem sempre, mas em alguns casos ela é. E se você tenta explicar numericamente o resultado para uma pessoa que é mais leiga em estatística, isso torna-se um pouco mais difícil. Então, a representação gráfica desses indicadores, por exemplo, uma representação gráfica de um indicador de esperança de vida no tempo, faz muito mais sentido, é muito mais fácil de entender por uma pessoa que seja leiga em temas de estatística, né? Que, por exemplo, explicar para ela o número. Perfeito. ¿No? Es un caso, o explicar, por ejemplo, la tendencia de crecimiento de vendas o, digamos, o crecimiento de despesas também. Fica mais simples de apresentar ela de forma gráfica, é mais intuitivo de entender. A gente percebe muito isso nos telejornais, quando eles vão falar, por exemplo, de índice de desemprego, né? Eles costumam trazer uma linha do tempo ali com os gráficos, né? Exatamente. E, professor, o processamento de dados, ele foi bastante facilitado pelo uso dos computadores, né? Ah, sim, com certeza. Fala pra gente, professor, quais são os avanços que os computadores então trouxeram aí para a estatística? A maior parte da estatística matemática em análise multivariada, por exemplo, foi desenvolvida na década de 1960. O problema é que não existiam computadores que te permitissem processar com velocidade esses dados. Isso gerou um atraso, digamos que a estatística ficou parada no tempo, até na década dos 90, que começam a aparecer os computadores pessoais e com uma maior capacidade de armazenamento e de processamento. Isto faz com que as técnicas de análise multivariada, as técnicas de simulação estatística, gerassem um salto impressionante. Certo. Então, muitos modelos que na época não se utilizavam, por exemplo, na área de estatística bayesiana, começaram a ser utilizados. Então, muitas técnicas começaram a ser aprimoradas e isto teve um impacto positivo também nos resultados dos usos da estatística cotidiana, né? Sim, isso significa que talvez esses dados eles estão mais próximos, eles conseguem traduzir algo que é mais próximo da realidade? Em parte sim, em parte, por exemplo, tínhamos indicadores que não poderíamos calcular tão imediatamente, né? E que o processamento deles demandaria muito tempo. Por exemplo, existe um indicador de bem-estar material construído nas pesquisas demográficas realizadas no mundo. Este indicador, para ser construído com um computador da década dos 80, demoraria dias o processamento. Sim. Agora, qualquer pesquisador que tenha acesso a um banco de dados de uns 40.000, 50.000 observações, consegue construir ele em minutos. Perfeito. Então, um avanço que nem tem como comparar, talvez. Não tem como não. Perfeito. Professor Mário, nosso tempo se encerrou. Eu agradeço mais uma vez sua presença aqui no Se Liga. Obrigado. E até uma próxima, professor. Tchau. Muito obrigado. Bom, hoje no Vida no Campus nós vamos conhecer a trajetória de um engenheiro eletricista egresso e mestrando aqui na universidade. Bom, 2005 a 2010 fiz faculdade, né, de engenharia elétrica, principalmente lá na praça universitária. A gente vinha para o campus em algumas matérias. Depois, de 2011 e 2012, fiz uma especialização em engenharia de segurança do trabalho, também lá na faculdade de engenharia, na escola de engenharia lá na praça. 2014 a 2015, fiz uma especialização em engenharia econômica e financeira, também lá na engenharia, né, na faculdade de engenharia, e agora mestrado aqui na FACE, aqui no campus Samambaia. Bom, com relação à graduação, essa coisa de sair da praça e vir para o campus, né, então a gente acabava tendo contato tanto com o pessoal lá da praça, das engenharias, né, a escola de engenharia ela é separada, era separada na época, né, hoje tem o centro de aulas lá dentro, mas na época era só engenharia. E a gente vinha muito aqui para o campus, principalmente nos 2 primeiros anos, né, onde a gente fazia as matérias de física, química, os laboratórios que só tinha aqui no campus Samambaia. Antigamente tinha um campeonato de futebol chamado Electric Ball, que reunia todas as engenharias lá no campo de futebol que tinha na escola de engenharia.
Então é um momento marcante. E depois no mestrado, porque no mestrado você traz pessoas que estão em diferentes áreas, em diferentes pontos de vida da carreira, e aí todo mundo junto trocando experiência. Foi realmente um aprendizado bem interessante. Bom, a universidade, a UFG hoje é a maior universidade do estado, né, com campus em vários locais. É uma universidade que já é reconhecida fora do Centro-Oeste, né, por algumas linhas de pesquisa, às vezes algumas, né, como recentemente teve alguns prêmios internacionais. Então, para mim é um orgulho fazer parte da universidade, né, ter feito minha carreira acadêmica toda aqui dentro, né, juntando aí os cursos de graduação, especialização e mestrado, são mais de 10 anos aqui dentro da universidade, e realmente eu só tenho que agradecer, né, a oportunidade de estar aqui na universidade, de fazer parte da universidade e de quem puder aí, quem um dia puder vir conhecer o campus, né, vir conhecer a universidade, que realmente é um local muito bom, a gente se sente em casa aqui. Meu nome é Tainé Alexandre Camilo, sou engenheiro eletricista formado aqui pela Universidade Federal de Goiás e atualmente mestrando em administração. E essa tem sido a minha história aqui na UFG. O Se Liga fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a TV UFG também pela internet e através das nossas redes sociais. Deixe seu recado, envie-nos as suas críticas ou sugestões. Até a próxima. Tchau, tchau.